para tocar um instrumento, se você já tentou de todas as formas e não deu certo, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se não deu certo ainda de você aprender, é porque alguma coisa está errada. Tá vendo esse senhor aqui, olha? Aqui ele estava mais novo, atrás está o filho dele, né? Mas esse senhor aqui é o Ditinho, o Ditinho do cavaco. O Ditinho, ele foi meu primeiro professor, né? Então, como primeiro professor, ele foi autodidata, né? E tem gente que é autodidata, né? Tem gente que tem essa facilidade, tem gente que tem essa sensibilidade de aprender as coisas sozinho, né? E ele foi uma dessas pessoas, né? Ele tinha na casa dele a irmã dele que ouvia muita música, tinha uma vitrola lá, era uma vitrola da marca Decca, né? Acho que rodava lá o disco de um lado e de outro só, né? Acho que aquele disco de carvão ainda. E ele escutava música, escutava choro no rádio, né? Escutava música brasileira no rádio. E, enfim, ganhou ali seu primeiro instrumento, enfim, e começou a tocar, ver as pessoas tocando, né? E o que acontece? Ele tinha uma predisposição, ele começou tocando uma flautinha, né? Uma flautinha de lata, ele falou que tocava, né? Na feira, violinha, né? Essas violinhas de feira, né? Então ele aprendeu dessa forma, né? Mas a todo tempo ele teve muita sede de aprender. Então ele buscava muita informação, né? No decorrer da vida dele, né, eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele sempre teve pessoas por perto que tocavam. Então ele tinha o trabalho dele, né? Lá numa época ele trabalhava na cana, por exemplo, e ele saía para tocar, né? Ele saía para ver as pessoas tocando no bairro lá afastado, lá gente tocando clarinete, gente tocando violão, o Zé da Bandola, né? Outras pessoas, né? E nessa história, né? Ele conseguiu aprender muita coisa, né? Então, eu tô com um probleminha aqui de conexão, mas vamos lá, segue a vida. E é o seguinte, ele aprendeu muito vendo, né? Muito vendo as pessoas tocando, né? E ele aprendeu sozinho, escutando, né? Ele como ele era um bom aluno na escola, né? Ele via as oportunidades ali de aprender e ele fazia isso. E depois de um tempo, depois de aposentado, o que aconteceu? Ele pegou e decidiu ensinar música, né? E eu falo que eu tive a graça, né? Eu fui agraciado, tive a chance de tê-lo como professor, né? Por que eu falo isso? Na minha cidade, lá de Limeira, dentre 230 mil habitantes lá que tinha na época, isso era na década de 90, né? Em 98 eu comecei a tocar. Eu tinha 8 anos, né? Tinha 8 anos, né? Eu encontrei o Ditinho, né? E o Ditinho, né? Ó, engraçado aqui, ó. Aqui eu tinha 10 anos, ó, né? E com 10 anos ele incentivou aí a gravar um CD, né? Ó. Que eu tinha 10 anos, tinha um cavaco aqui, um JB, né? Lá atrás, ó. Menininho de 10 anos, né? Pequenininho, ó. O repertório aqui não tem repertório, aqui é a capa do CD, né? Choro de Meninos, né? E tive a oportunidade dele me levar para diversos lugares, né? Então ele me levava muito para os lugares tocar melodias, ver gente tocando, né? Então ele, assim, enfim, estou falando disso, né? Mas eu vou mostrar aqui muita coisa aqui que eu acho interessante, né? Tipo, aqui era eu mais velho um pouquinho, né? Eu era cabeludo,
Tava com cabelo aqui, né? Enfim, olha lá, o Rafael Meira, que começou a tocar cavaquinho aos 8 anos. Então, ele, como professor, ele teve a sabedoria de me incentivar na música e para que eu pudesse continuar, né? Depois o tempo foi passando, né? Fui crescendo, né? Tem história aqui, aqui não é recorte de jornal aqui, mas aqui eu tava no bandolim, né? Que ele me passou bandolim também, um pouco de bandolim, né? E ele sempre me falava pra tocar, pra buscar uma escola, né? E eu comecei a, numa determinada época da minha vida, eu fui pra Tatuí, pra estudar em Tatuí, né? E ele me dava muito material, né? Muito conteúdo, né? Porque é importante um professor passar conteúdo, né? E isso ele fazia, né? Eu tô falando isso, né? Porque muitas pessoas tiveram professores, né? Por exemplo, o Calado, né? O Joaquim Calado, né? Aquele flautista que você deve conhecer a música Flor Amorosa, né? Que fez o Flor Amorosa. Ele teve um professor, né? Se não me engano, foi o Henrique Alves de Mesquita, né? Professor do conservatório também. E o Pixinguinha de acho que de 16 filhos, né? 16 filhos que a mãe e o pai dele tinham. Ele era o 10º, né? Um negócio assim. E ele teve um professor. O primeiro professor foi o pai dele, né? Mas depois ele teve outros professores, né? Para desenvolver. Então, se você quer dar saltos, né? Se você quer evoluir na música, você precisa, né, encontrar um professor, ter um professor, e ele me incentivava de diversas formas, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um CD do Valdir Azevedo, né? Enfim, tem esse CD, vou mostrando aqui, ó. Esse CD aqui também, ó, tem choro, tem samba, né? Ele me dava muita coisa, né? Então, isso tudo ajudou. Esse é Arnaldinho do Cavaco. O Arnaldinho, eu tive a oportunidade de ir no teatro lá de Limeira e ver ele tocando, né? Então, teve muita coisa. E ele me dava muito material, né? O Rafael Rabelo, Del Rian, né? Ele me preenchia, ele me jogava informação que eu não tinha, né? Que me ajudava a trabalhar o ouvido, a trabalhar na música, né? E sempre aprofundar aí a escuta, né? E ele ia passando músicas para mim, óbvio, né? Ele me ia passando música e, enfim, e fazia a diferença, né? Mas tem um detalhe, né? Um detalhe que eu vou contar daqui a pouco, né? Mas olha, Época de Ouro, né? Conjunto Época de Ouro, ele me passou muita coisa. Esse daqui é o CD nosso, ó, CDzinho, primeiro CD que eu gravei aqui, quando eu era ainda pequeno, né? E depois, com isso, a gente acaba adquirindo gosto, né? Na época eu comprava bastante CD, né? Esse daqui foi ainda em 2013, se não me engano, lá da Luciana Rabelo. Tive a oportunidade também de tocar com ela, de conversar muito com ela, né? E, enfim, ela me falou muito do Rafael, da trajetória dela como musicista também. Enfim, ó, tem um monte aqui, ó. Época de Ouro. Esse daqui é legal também, né? O meu professor, o Ditino, ele era muito eclético, né? Então ele passava de tudo, né? Pra fazer com que eu tivesse interesse, né? Então, no Natal, olha, CD aqui, Natal de Cavaquinho, né? Músicas aí natalinas, né? Mais para cavaquinho, no cavaquinho, né? Interessante, né? O Valdir Silva também, né? Cavaquinho, que é Ernesto Nazaré. Então, ele me muniu, ele deu muito recurso, né? Que também é Ali Ferreira, né? Enfim, me levou para tocar com o Alessandro Penese, aqui também, ó, já
Jacó, né? Mas Joel Nascimento. E esse box aqui não foi ele que deu, mas eu comprei também. Ele tem esse box do Valdir Azevedo, 3 CDs aqui, maravilhoso também. Enfim, e com o passar do tempo, com o passar do tempo, devido à experiência, as coisas que iam acontecendo, né? Ele ia me colocando encontros, né? Ia levava para um teatro, né? Levava para um outro lugar. E nessas idas e vindas aí a gente acabava que conhecia a gente, né? As pessoas passavam coisas, né? Que viviam, né? Então eu lembro que eu fui para Piracicaba no Teatro São José e lá tinha maestro, né? E nisso a gente ia conhecendo as pessoas, né? Aqui era mais um dia do choro, né? Em Limeira. Em Limeira teve 10 apresentações que eu toquei no Teatro Vitória, né? Tem 10 folhetos, algo do tipo assim, ó, com repertório, a gente ensaiava, era bem interessante, né? Então fazia lá noites de choro, assim, era muito bacana, tem um atrás do outro, né? Bem bacana mesmo, com o grupo Reminiscências, né? Que é o grupo lá de choro da cidade, né? E depois disso tive outras apresentações, né? Enfim, né? Mas tudo por conta que tinha um professor, né? Esse daqui foi lá no Sesc Carmo, né? E, enfim, aqui foi em São Carlos, na USP, né? Que com choro enturmado, né? Que até a gente tem esse CD, né? Que a gente gravou esse CD, né? O Circense, com composições autorais, né? Então todas as composições da minha esposa, né? Que é a Mabel, que toca flauta, do Cadu também, né? Enfim, né? Tem mais aqui, ó, grande pixinguinho aqui, ó, né? Bem interessante, muita coisa, muita recordação boa, né? Recordação boa que eu vou levar aí para a vida toda, né? Nesses 22 anos aí que eu toco, que eu tenho contato com a música, né? Então tô muito permeado de histórias, né? De registros, né? Enfim, esse daqui foi de uma apresentação que a gente foi fazer no CIE, né? Também em São Paulo, que a gente tocou composições do Pacheco, que é um cavaquinista também muito bacana, que toca já tocou com o Choro das Três, esse senhorzinho já tocou com um monte de gente também. Elis Regina, Nelson Gonçalves, tem história, tocou com o Garoto, enfim. E, né, pra tocar, né, você tem que fazer alguma coisa diferente daquilo que você tá fazendo. Então, para tocar um instrumento, se você já tentou de todas as formas e não deu certo, você tem que tocar, ou melhor, você não tem que tocar, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se não deu certo ainda de você aprender é porque alguma coisa está errada. Então, eu, por exemplo, tinha uma época da minha vida que eu tentava fazer as coisas tudo do mesmo jeito, né? Eu fazia e errava. Fazia e errava, né? Então tô parecendo um pouco subjetivo, né? Mas daí eu comecei a fazer diferente. Fazer as coisas diferente. E daí começou a dar certo.